E aí, galerinha? Olá. Episódio 7 do Erased. A gente vai começar a semana de novo de episódios do Erased. E, bom, o último episódio deixou um gancho legal. Sim, Satoru foi preso, né? E- E a borboleta apareceu. Parece que ele vai voltar no tempo. E uma coisa que a gente deixou passar, que eu acho que é interessante a gente falar aqui: ele vai voltar no tempo de novo, só que dessa vez ele viu o rosto do assassino. Então. Ele Mas volta será no tempo que com essa ele informação viu agora. mesmo? Porque tava tampando assim. Pela né? cara que ele fez, ele viu. Ele viu. Porque ele viu a cara dele meio de relance, mas agora, assim, pela reação dele, ele viu diretamente. Ele viu o que é a pessoa. E essa pessoa, ela deve ter ido lá pra apreciar a obra dela, dele recebendo toda a culpa. Então ela queria olhar nos olhos dele, sabe? Sim. Só que eu acho que esse tiro vai ser pela culatra. Que ela mostrou pra ele tudo que ele precisava ver. Agora ele sabe quem é o assassino. Vamos descobrir também, né? Se a gente vai descobrir quem que é. Porque até agora eu Eu acho que não nesse episódio, mas eu tô torcendo pra ele voltar no tempo, que eu quero um pouco mais da... Porque a história mais legal pra mim é a história do passado dele. Aquele... quando se passa no passado. Entendi. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando do nosso react de Erased. Vocês provavelmente já assistiram o anime. Vale lembrar que a gente disponibiliza os episódios um dia antes para os membros. E também estamos disponibilizando no Patreon uma maneira melhor de assistir sem edição. Isso aí. Isso aí, vamos lá? Uhum. Bora pro episódio. Fujinuma Satoru 殺人および放火殺人未遂の容疑で逮捕する Olha lá, eu acho que ele viu a cara da pessoa. Que filha da mãe. あいつだ Uhum. Mas acho que ele não viu a cara dele direito. 俺にはまだやらなきゃならないことがあるおい戻れ戻れよ Uhum. もう一度だけ Acho que é a primeira vez que ele pede pra voltar, né? É. 頼む戻れ Vão achar que ele tá doido. Ele voltou. Pra quando será que ele voltou? Então. Ah, o dia que ele tava no... Ah. Que ele foi com ela naquele museu lá, né? Aham. Foi nesse dia que ela morreu? Ele começou a chorar, quer ver? 本当によかった Não, foi no dia do aniversário dele. Mas isso aí é antes ou depois? Isso aí é antes. サトルひなずきあっせ用事早く済んだから来たよ遅くなってごめんね邪魔だったからそんなことないよなひなずき成し遂げるんだ今度こそ今回こそ Uhum. 一人ぼっちでも無様でも悔いのないように失敗すれば次のチャンスはない Eu acho que não vai ter mesmo. これが最後のリバイバルだ腹減ったわなんか食べるお金ないべさあ俺小遣いもらってきたんだみんなでお好み焼き食べないナイスうんうんサトルそういやサトル先々週ぐらいに貸した本読んだんポーの入れ替わった男ってやつあごめんまだ読んでない覚えてない18年前に借りた本のことなんて面白いからさ Tá acontecendo coisa diferente. Eu desconfio muito dessa criança. Até parece que ela sabe o que vai acontecer, sabe? Então, né? もうすぐご飯できるからちょっと待っててねどうしたサトル Achei que ele ia lá abraçar ela. Uhum. かよちゃんと喧嘩でもしたかいいや大丈夫そっかじゃあ食べるべお母さんごめん覚えておいて本当はさ上野には電車一本で行けるんだなんじゃそりゃ Uhum.
昭和63年2月29日、日名月佳代が連続誘拐殺人事件の最初の被害者となる前日、この日を迎えるのは3度目だ。ああ、サトルくん大胆。一日早く前回と同じセリフ言ってら。今回はなりふり構わない。あケンヤ、ごめん。借りた本なくしちゃったみたいなんだ。サトル、ちょっと教室出て話さない？本のことなら気にしなくていいよ。そんな本はないんだ。あ。先に言っとく。ここんとこ、なんていうか本気のお前が見えてさ。俺、嬉しいと思ってる。以前のサトルは他人に全く関心ないくせにあるふりしてたろ。それはそれで一生懸命だったと思うけど、俺はさ、今のサトルが好きだ。でも俺は自分の中に湧いた疑問の答えが欲しい。サトル、お前は誰？俺にはさ、サトルが別人になった。 Nossa, ele percebeu no comportamento dele, né? 人格が加わったみたいに見えたんだ。 Nossa, que essa criança é, Ela é muito muito sagaz. サトルがひなずきのことを見てた日だ。ひなずきの傷に俺はずっと前から気づいてた。だけど何もできなかった。俺はいつもこうして人のことを引いてみてる。なのにその俺の目の前で Uhum. お前は踏み込んで Ele teve a iniciativa que ele não teve coragem, né? É. 俺にはまるでこうやるんだっていう意志がサトルに入り込んで Mas é exatamente 俺を isso. 使ったように思えたんだ。 Mas não pra te envergonhar, é pra outra coisa. サトル、お前は何者なんだ？俺は正義の味方になりたい人。 Agora ele falou como uma criança, de verdade. Uhum. やっぱお前サトルだ。 Uhum. ケンヤ、ひなずきは殺される。虐待の現場を見たんだ。次は絶対に止めてやる。サトル、正義の味方ってさ、結果が出たからなれるってもんじゃないよ。お前はもうなってる。協力させてよ。俺もなりたいからさ。正義の味方。 Uhum. Muito melhor quando você tem uma ajuda, né? É. E pelo que o Kenya falou agora, ele já tinha vontade de fazer alguma coisa, mas ele não tinha como tomar iniciativa, né? É porque eles são crianças, né? É que é diferente agora porque o Satoru ele sabe o que vai acontecer. でも逆に惹かれるとこもあった。おお、なんとなくわかるよ。サトル、ケンヤ、バケツ持って廊下。 É, porque eles estão atrasados. Aham. 正義の味方って貧乏くじ引くんだな。知ってた。 Eu não sei, mas eu ainda desconfio desse professor. Por mais que ele pareça ter boa intenção. オッケー。明日3月1日はひなずきを公園で一人にさせなければ大丈夫。問題は3月2日。 Será mesmo? ゆうきさんにアリバイが欲しい。ねえ、ゆうきさんのお父さんの部屋って1階？大通りの方の角。なんで？いや、夜うるさくないのかなとか思って。そうでもないけど。よし、あともう一つ。ゆうきさん、ひなつきかよと会ってる？なんで？最近僕らのグループと一緒に遊んでるから。そうだったのか。 Muito estranho. Tá bem estranho. ここ何日か見ないわけだ。やったー、かよちゃん、それって最高の結果っしょ。ゆうきさんの口から俺の前で初めて方言が出た。 Mas ele teve um comportamento bem suspeito. サトル君。Uhum. あの様子だとたまたまひなずきといるところを見た真犯人に利用されたんだろう。
ユキさん待ってて、俺が事件を止めるから。 Bom, 月ケンヤ bom, a gente sabe que não foi ele, né? É, a gente acha. É, acho que não. Não tem certeza. Não. ごめんサトル、みんなでこっち来てた。ああサトル早く入れや。そりゃ3人でオセロはないか。気をつけないと。まずは3月2日までこういう急激な変化は避けないと予想が立たなくなるぞ。 É porque agora ele voltou da segunda vez, Uhum. né? As coisas estão acontecendo como a segunda ただい vez, ま。 só que com leves mudanças, porque agora o Kenya também tá envolvido. Sim. ひなずき誕生日おめでとう。 3月1日を前回同様にやり過ごしての X で、今日からの行動で未来を変える。ちょっと俺学校に忘れ物。今行くの？すぐいるもの？いってらっしゃい。不自然だろうが気にしてる場合じゃない。 Ah, ele furou os pneus. Ele murchou os pneus, né? とどめだ。 Quem que é? O pai do. É o do Coragem. 今晩一晩は警察がアリバイを証明してくれる。 É, porque eles vão chamar a polícia, né? Então eles vão ter um álibi de que o Coragem não tava fora de casa. Aquela é a mãe da Da Hinazuki. Aham. 排除してやる。 O que ele vai あ fazer? いつを雛月の前から排除すれば Vai empurrar ela da escada. Ele Vai vai empurrar matar ela da ela? escada! お前さえ。 O que você tá fazendo, criança? Você vai virar o assassino? Uh! 冷静になれよサトル。死んじゃったらまずいだろ。 Muito. もっとまずいのはお前が裁かれていなくなることじゃないか。サトル、俺この2日くらいお前をつけてたんだ。 Oxi! お前は雛月を助けることに必死だった。だから危ないって思ったんだ。ありがとうケンヤ。ただどうしても今日雛月が危ないって思うんだ。サトル、ここに来る前も何か物騒なことしてたろ。あれは何？あれはまた別であの家に警察を呼びたかった。 Parece que deu certo. Mas será que o Yuki tá em 決 casa? めた。ケンヤ、協力してほしい。あの母親の虐待を止めるために警察を動かそう。サトル、大騒ぎになるかもしれないぞ。望むところだ。 Uhum. ちゃんと結末まで考えたか。ケンヤ、今思いついたんだ。それはこれから考えるよ。事件になってもいい。途中で見つかってもいい。俺は裁かれたって構わない。どんな結末だろうと。 Ele nunca sabe o que vai acontecer com ele, né? サトルが捕まるってオチはなしにしろよ。 Ele já tá preso, na verdade. Uhum. É. いや、うちのお袋ならきっとでかしたって言うと思う。 Conhecendo a mãe dele, sim. 言いそう。オッケー、やろう。じゃあ雛月を送ってくる。 Não deixa não. 僕たち片付けてるよ。今回はジャケットと軍手を忘れずに家を出た。雛月、あのさ、今からお前のこと誘拐するけどいい？ Uhum. こうなの。だからこれしか思いつかなかった。いいよ。そう言ってくれると思った。 Mas sabe o que eu penso? Uhum. ここだよ。 Um aquecedor? もう使われていないバス。泉省のアイスホッケー部の部室だったんだって。よ、来たか二人とも。本当に大丈夫？ああ、去年もう一台バス入れてから物置になってるってさ。
Eu sempre penso que ストー não ブつける前に que o problema é ela voltar pra casa, sabe? Sim. Que esse dia dele pode sempre mudar. え 久々だ Ele só tá sendo adiado, né? Exato. あまり不自然じゃない程度にな。オッケー。 Não faça parecer que tem gente aqui e acende a lanterna. Ah, mas eles cobriram as janelas, tá? Ah, 俺もここに住みたいくらいだよ。ここには風呂ないけどね。家に住んだから幸せってわけでもないさ。ああ、それでも帰らなくちゃ。じゃあな、ひなずき。俺は一旦帰るけど、夜中に戻ってくるよ。ela chegou sozinha? するから。ありがとう、サトル、ケンヤ君。礼はいいよ。友達だろ。 Se fosse pra isso, por que não deixou na sua casa, menina, então? Exato. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente. Cara, você não tem 29 anos? Você vai deixar a criança sozinha? No meio da noite? Que tá sendo assassinada, vez após vez. よかったよ。ケンヤだってかよちゃんって。 Uhum. 呼びづらい。ひなの方がいいな。かよはサトルだけ呼べよ。ありがとう。だから礼はいいよ。それにまだこっからだろ。大変なのって。そうだね。もし今回の件が表沙汰になった時はさ、知らん顔してくれよ。あずいぶん遅かったべさ。ごめん。ちょっと寄り道して、いろいろ話してたんだ。 Era só pedir pra sua mãe deixar essa criança dormir aí. Uhum. Oh, meu Deus do 母 céu. ちゃんから電話来た。いや来ないよ。そうだ。俺明日早いからさ、寝てていいよ。ご飯はこれでいいから。ふーん。 Ela Você é não vai muito, conseguir enganar sua ela é mãe. muito esperta. Ela vai atrás dele. Olha lá. É legal que ela não tenta impedir ele, né? É. どうぞ。 Ela vai tentar, ela tenta entender o que tá acontecendo, né? 寝れなかった。そうだよな。腹へんない？おいしい。夜中のカップ麺って美味しいよね。こんな夜中は初めてだよ。まあ、そっか。夏にさ、ケンヤたちとキャンプの計画立ててるんだ。カヤも一緒に行こうよ。いけるかな。行けるさ。起きろ。朝だぞ。 Uh, よかったよ。泉省のやつが投稿してくる前に出るぞ。かよは遅刻か。 Ué. Ai, meu このところ何の動き Deus. もないけど。どう思う？ひなずきの母親、もう通報したかな。まだ探さないんじゃないかな。前回の3月2日は21時前にひなずきが帰宅。母親とその彼氏から暴行を受ける。23時前にひなずきは閉じ込められた物置から失踪。3日0時30分にひなずきの母からお袋に電話。3日の日の出前に犯人はひなずきを殺害。今回はひなずきと俺たちの他にもひなずきの母、犯人の行動が大きく変わっている。この先は未知の領域だ。ニコト小学校教員の八代岳と申します。はい、お願いします。カズと修には内緒にしとけよ。っていうか、ヒロミ、巻き込んでごめんな。僕はどんな形でも頼ってもらえて嬉しい。どうせ家に帰っても8時まで誰もいないしさ。カヤもごめんな。こんなとこ閉じ込めて。ううん、こ
こんなに楽しいのは初めて。 E ela aceitou isso numa boa, né? É, 明日の朝 mas acho que é porque ela também não quer ir pra casa, né? 母親がええ通報せざるを得なくするか。ねえ、話は大体分かったけど、結末はどうすんの？心配しないで俺がちゃんと責任取るよ。バカなの。私が言い出しっぺで、みんなが協力してくれたってことなら。誰もお咎めないっしょ。はい、上がり。 Não é um sequestro, na verdade. Ela né? fugiu de casa. É. 帰り道ケンヤが悟にはあの発想なかっただろと言ったと答えた俺にこう続けた俺にとってのヒーローってそんなやつだよ Também na condição que ela vivia, É. não é normal ela querer fugir de casa. E eu acho que ela aceitou fácil porque ela vai apanhar de qualquer jeito na hora que ela chegar em casa, né? E lá vamos nós. Ai, cacete. Ah. Ai. Tem pós-crédito? Nossa, Não. não. Gente, que anime desgraçado. Ai, cacete. Caramba. Me dá até vontade de chorar já. Tipo, a Aham. terceira vez, mano. Ah. Mas, gente... Mais uma vez, sem muitas respostas. Não vai ter muito que a gente desenvolver aqui. Essas crianças não pensaram na possibilidade de alguém invadir ali à noite enquanto essa criança tá sozinha? Não, as crianças tudo bem, elas não pensariam nisso. Mas caralho, Satoru! Meu amigo! Já viu que você não pode... Porque assim, ele tá focando exclusivamente que não pode deixar ela na casa dela. Ele não tá levando em consideração que se ela foi morta lá, ela pode ser morta aqui também. Porque assim, ele não tá levando em consideração que são dois assassinos. O assassino da Caio, da primeira Uhum. vez, que tecnicamente a gente acredita que é a mãe dela e o namorado, que eles espancaram ela até a morte, Sim. né? E o outro assassino, que realmente é o serial killer que matou todas as crianças em série, Uhum. entendeu? Então, ela estando num lugar assim, Ela não tá protegida. ela tá exposta a esse assassino. E Mais aí- do que ela tava na casa dela, inclusive. Exato. Tipo assim, ela vai morrer, não pelas mãos da mãe dela, mas agora realmente pelas mãos do assassino. E a culpa cai nas crianças, Ai, cacete. que estavam mantendo ela em cativeiro ali. Entendeu? Ai, Tomara que seja a mãe do Satoru. Tomara que seja ela. mas parece ser um homem, né? Uma É. pessoa, parece Pela silhueta, né? e parece ser uma pessoa que já sabia que aquele local estava vazio. Provavelmente Porque ele quem? parecia que ele sabia o que tava fazendo, né? Aham, provavelmente quem? O assassino. Ah. Enfim, a gente vai descobrir isso no próximo episódio. Ai, gente. E ficou perpetua a nossa agonia. Ai, é agonizante. É. Porque eu passei o episódio inteiro, tipo, ai, que bonitinho, vai dar certo, né? Que não sei o que tem, Agora né? imagina quem assistiu isso na época. Um episódio por semana. Nossa senhora. A gente ainda tá assistindo um atrás do outro. Enfim, gente, é isso aí. Ai, não. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí. Se vocês estão tão agoniados quanto a gente. É, pois é. Vamos nessa? Vamos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.